Oi, gente. Bom, o vídeo de hoje é sobre como finalmente eu acho que dá pra ter uma rotina, considerando que eu meio que regulei o meu horário de sono. Pra quem tava aqui nos outros vídeos, sabe que eu tava sempre gravando conforme a minha disponibilidade do tempo da janela de tempo que eu passava acordada, né? Ou considerando de que quando eu dormia, eu ia ficar muito tempo dormindo também. Por quê, né? O que que ocorre? Eu sempre tive problemas para dormir, desde que eu tenho uns 11, 12 anos. Eu lembro que foi basicamente quase na época que eu comecei a menstruar. E eu ficava acordada até altas horas da madrugada e eu não entendia o porquê que eu não sentia sono, simplesmente eu não sentia sono. E eu ficava com muita raiva do fato de que eu, tipo assim, eu estudava de manhã, né? Então, se eu ia dormir 2 da manhã, eu provavelmente teria muito pouquíssimo tempo de sono, né? Pra eu dormir. E isso afeta, sim, cognitivamente, né, o nosso desempenho durante a escola. E só que o meu maior problema foi o fato de que eu nunca gostei muito de falar o que eu tô sofrendo para as pessoas, inclusive meus pais. Então, por aí você já tira de que o fato de que eu faço terapia há quase 6 anos tem um motivo, né? E de que eu sou filha de pais divorciados e que a minha família tem um nívelzinho assim de comprometimento disfuncional. Então, assim, é bem, bem difícil, né? É, falar as melhores palavras para os outros. Para mim, o problema da filha mais velha, pedir ajuda. Então, o que que ocorre? É, eu finalmente consegui, né? Atualmente entrei nos 30 e consegui ajeitar meu horário de sono, né? Depois que a gente vira adulto, ter uma rotina de sono decente vira prioridade, né? E depois que a gente começa a trabalhar, quando o capitalismo vai degradando a gente, né? A gente percebe que ter um sono, dormir é muito importante, né? E algumas reflexões que eu já tive sobre isso quando eu li alguns livros foi uma quando eu li o livro do Mark Fisher, o Capitalismo Tardio, né? Que ele tem um capítulo sobre sono. E que o quanto que hoje o nosso sono ele é lido na lógica da produtividade, né? Ou seja, dormir é um prêmio porque você se desgastou ao longo do dia. Só que assim, gente, aquele negócio que a gente dorme 8 horas, isso muda ao longo da vida, né? Porque quando se é bebê, você dorme muito mais do que 8 horas, mas são necessidades, para atingir uma necessidade energética, né? De alguma forma. Seu corpo ainda está em desenvolvimento. Então, por exemplo, o pessoal fala, gatos dormem muito, né? Mais de 16 horas por dia, mas porque o corpo deles trabalha em uma necessidade energética um pouco diferente da nossa. É, e resumindo, né? Eu tenho um livro que eu sou doida para ler, mas ainda não. Eu tenho vários assim desejos, né? Que eu comento aqui, esse livro que eu quero ler, mas ainda não li. E que eu tenho, a maioria deles, quando eu falo que eu quero ler, porque eu já tô com ele no Kindle. Eu faço? Não. Que são dois, na verdade, que um vai. Eu tenho ele aqui, mas ele tá debaixo de uma pilha, então eu vou deixar a foto. Que é o Porquê Dormimos, do Matthew alguma coisa. E o outro é o Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, que é do Jonathan Crary. E, se eu não me engano, eu já vi um vídeo que comentava sobre o segundo, que é o Capitalismo Tardio e os Fins do Sono, em que falam que o capitalismo ainda não conseguiu desenvolver alguma fórmula, vamos dizer assim, que faça com que nós, os seres humanos, não precisássemos dormir, com que a gente não precise dormir. Ou seja, que a gente essas 8 horas que a gente passa dormindo não possam, é impossível para a gente vendê-las, vamos dizer assim, para o capitalismo. O capitalismo ainda não conseguiu, de alguma forma, fazer com que a gente passe essas 8 horas, apesar de que a maioria das pessoas dorme menos, né, do que isso, mas ainda não conseguiu vencer essa necessidade fisiológica, né? No caso, as que a gente tem, né, de comer, dormir de fufu, né? Mas assim, ainda não conseguiu vencer isso ao ponto de que a raça humana, vamos dizer assim, a nossa espécie, fique 24 horas acordada, né? E o fato disso faz com que, já que eu não consigo vencer o sono, eu vou atacá-lo, né? Então é quando a gente vê, principalmente essa questão da flexibilização da jornada, e hoje mesmo eu estava vendo o vídeo do Ian Neves sobre o fim da escala 6 por 1, né?
só que ainda falta ser debatido no Senado e que ainda não é uma coisa para a gente comemorar, porque literalmente tudo vira. A direita sempre tenta converter alguma coisa que, mesmo que seja contra o que ela acredita, e eles, né, vão tentar fazer com que aquilo ali seja da pior forma possível pra gente, né, que somos a classe trabalhadora. Lembrei de outra coisa que eu tenho que falar no final desse vídeo, mas resumindo. E como ainda não conseguiu vencer, né, essa questão do sono, a gente é atacado, né? Porque é sempre uma jornada de flexibilização, entenda, sempre é para o trabalhador porque a gente fica mais tempo acordado, a gente vai dormir pouco, mas a gente vai estar mais horas acordado porque a gente vive nessa lógica da produtividade ou do eu preciso trabalhar, senão eu não tenho como pagar minhas contas, eu não tenho como comer, né? E quando eu falo, gente, não é que uma coisa seja igual à outra, né? Porque a lógica da produtividade são aquelas. Sabe aqueles coaches que são ricos e falam que você tem que amar o que você faz e que não sei o quê? Tipo assim, é sempre justificar o porquê da sua exploração. Primeiro, como é que é? Eles primeiro fazem com que a gente trabalhe e primeiro nos exploram, depois eles nos dão motivos, né? Eles constroem uma lógica por cima para fazer com que a exploração tenha tenha uma necessidade, vamos dizer assim, uma explicação, né? Não é só porque eu quero ganhar mais dinheiro com o seu trabalho, né? E não quero te pagar o suficiente para isso, né? E não quero te pagar, remunerar o tanto quanto, né? Você vale. A gente sempre recebe menos, né? E a pessoa que, tipo, se é cooptada, acho que pela lógica dessa noção de produtividade moderna, é diferente da pessoa que trabalha mais porque não tem como, tipo assim, tem que pagar as contas, né? Tem que ter dinheiro para pagar as contas, para comer, para dar de comer para as crianças, essas coisas tudo. Uma coisa é sabe esse negócio de que eu lembro que eu sempre falei isso para minha psicóloga, que eu odeio essa lógica de romantização da vida, porque quando a gente entende romantização, entenda-se uma ficcionalização. E basicamente, para mim, é você dourar a pílula. É fazer isso. Primeiro eu te exploro, depois eu te dou uma justificativa meio mequetrefe do porquê que isso tem que ser feito, do porquê que eu tô te explorando, sabe? Tudo tem uma explicação. Não, nem tudo tem. Né? Eu gosto muito do Camus com seu absurdismo, quando ele diz que a vida não faz sentido, realmente. É mais fácil a gente pensar que é um grande absurdo isso aqui, do nada. Eu não sei se vocês têm essa noção de que, tipo, é um grande absurdo esse negócio de que do nada a gente existe. Não é tão do nada, mas, tipo, a gente, como espécie, nós, seres humanos, existimos. Tipo. E no final, tudo isso, né? Somos escravizados pelo capitalismo. Então, assim. Tudo isso é um grande absurdo, gente. Você para pra pensar, nossa, isso aqui existe, essa parede existe, tudo isso aqui existe, o capitalismo existe. Mas, tipo, tudo isso existe. E a gente faz essas coisas. Tipo assim, como é que se deu, sabe? É uma das dúvidas que eu tenho. E para mim, esse negócio de romantizar a vida e tal, não sei o quê, é um pouco disso. Eu criar uma ilusão de que não quero com isso pensar, fazer você pensar que eu sou alguma. Tipo assim, que essa questão de a solução é o. Não. Até o próprio Camus, ele fala que é uma questão filosófica, né? Mas não é nessa pegada, tipo, é absurdo viver, não faz sentido, vamos todo. Não, longe disso. Mas é no sentido de que quando a gente faz isso, a gente tá se iludindo. E uma coisa que eu nunca pude durante muito tempo, nesse sentido, é ter essa ideia de romantização ou de ilusão. E eu prefiro o termo ilusão. De que a vida é boa, de que tudo vai dar certo. Por mais assim que eu saiba, tudo na minha vida, eu até pude ficar iludido um tempo. Depois eu não pude mais, porque a realidade era cruel, o mundo é um moinho, vai triturar, seus sonhos são mesquinhos, né? Já dizia o Cartola. E eu nunca pude ficar muito tempo numa ilusão. Então, é um pouco assim, a gente tem que tratar, infelizmente, né? Quem diria, né? Os psicólogos estão certos, de que a gente tem que tratar a vida pela realidade, né? Tipo, agora você fala a minha, eu agora trato a vida pela realidade. E no sentido de que, por exemplo,
eu não eu não consigo mais acreditar nas pessoas só pelo que elas dizem. Tem que se provar aquilo com atitudes, né? Então, assim, é, se fala uma coisa e faz outra, isso é uma grande red flag pra mim, mas no sentido não só de, tipo, sentido romântico, mas é no geral. Porque as pessoas em si, tipo, são assim, né? A gente às vezes mente, né? Diz que faz, ou fala alguma coisa e quando a gente se prova fazendo outra. Então, assim, agora voltando, né, pra questão que tudo isso eu comecei a falar por conta do meu sono. Então, assim, uma coisa é você acreditar, né, nessa ideia, na ilusão do capitalismo, e outra é quem sabe que precisa fazer isso pela necessidade, né? E eu acho que essa é a parte que pega mais, né? Porque tem uma frase do Sankara, de um discurso dele, um trecho dele que eu vi, que ele fala que uma mulher não deveria se submeter a um homem, ele falando, né, sobre todas as questões acerca do tema, eu não sei se posso falar, mas a prost, né, feminina. E ele fala que as mulheres não deveriam se submeter a nenhum homem em decorrência da sua situação, de demandas financeiras, né? E no caso, o que nós trabalhadores nos sujeitamos é uma certa. Eu não quero comparar, né? Mas a gente se vende pela necessidade também, né? De alguma forma a gente se vende pela necessidade. A forma como isso atinge homens e mulheres, aí que já entramos no campo das desigualdades, né? Então, é um pouco disso, sabe? Nessa questão de que só agora, com 30 anos, que eu me dei conta de que já vai para quase 2 décadas, 2 terços da minha vida, de que eu me dei conta de que eu tenho problema para dormir e eu tenho um certo medo, né, de como isso vai se mostrar na minha fase mais velha, né, da vida, porque eu já li alguns estudos que correlacionam o Alzheimer com a privação de sono. Então, eu não vou mentir, gente, é uma coisa que eu fico assim, ai meu Deus. Já não basta, né? Tipo, intolerância à lactose, resistência insulínica. Eu estava num estado, tipo assim, gente, quando eu falo que eu estava ao pé de virar obesa, era porque eu tenho só em 60 de altura. E eu estava quase batendo 75 quilos. Se eu chegasse em 75, eu acho que eu teria entrado na obesidade grau 1, mas eu fiquei 10 anos em sobrepeso. Então, assim, só no sobrepeso. E só agora, depois de ter perdido esses 10 quilos, que eu tô assim, experimentando como é que é ser gente normal, vamos dizer assim, né? Entre muitas aspas. Mas, resumindo, assim, eu tô, mais uma vez, né, lamuriando os livros que eu queria ter lido para comentar mais com vocês e usar também em base aqui. Mas, né, resumindo, eu fiquei assim, gente, vamos todos dormir, vamos apagar as luzes, né, vamos dormir, porque é isso. Queria até postar esse vídeo num horário, né, um pouco diferente, né, porque tô falando, né, vai dormir, costumo postar os vídeos sempre de manhã, né. Queria postar esse vídeo 8 horas da noite do domingo, mas resumindo, é isso. Não vou fazer isso, eu tendo a deixar tudo no horário certinho mesmo, porque, né, pro YouTube entender, né, que eu tenho regularidade com as coisas. E resumindo, apesar de que essa semana, né, já é uma semana irregular, porque eu postei, considerando o domingo aí da parte, né, esse domingo, parte dessa semana, 4 vídeos numa mesma semana. Então, resumindo, é isso. Eu postei vídeo segunda, quarta e sexta, e agora domingo, né? Então, assim, gente, é isso, né? Tô de pijama, vamos dormir. São 7 horas da noite, eu queria sair, mas, né, meu pai. Hoje tem jogo do Brasil contra o Egito, né? E ainda assim, meu pai também saiu, então, né, poderia muito bem pegar um Uber também. Mas, resumindo, é isso. Eu vou ficando por aqui. Ainda vou editar esse vídeo, se bem que não vai precisar muito de edição, tirando as imagens, mas é isso. Vamos todos dormir. E é isso. Vamos também ler os livros, né? Que a gente fica aí falando que a gente quer ler e tal, e que a gente nunca faz. Gente, eu juro, eu vou fazer esse vídeo, vou até colocar aqui eu uso meu Notion, né, pra fazer as coisas, mas tem um vídeo que eu quero gravar, Freud estava certo, a gente quer gozar. Porque eu falei no vídeo anterior que eu tava muito bitolada em completar o meu desafio,
né? Dos 30 livros para os 30. E só agora que eu meio que mudei um pouco a minha lógica de pensamento, cara, eu tenho que acabar esses livros, sim. Tem um pouco de obrigação, sim. Mas eu quero também ter prazer no que eu tô lendo, né? Não só terminar um livro por obrigação. E eu separei alguns livros que eu quero ler. Mas eu tô seguindo eu não abandonei o meu desafio, mas eu pensei assim, quando eu chegar em 50% de qualquer um dos livros que eu esteja lendo, eu vou pegar outro livro para eu ler. Um que não seja dessa minha lista, porque eu quero sentir prazer no que eu tô lendo. E eu acho que o que eu vou pegar, que eu até coloquei ele no topo, vai ser o Se Você Pudesse Ver o Sol, ou Antes de Ser Pequena, que é de uma autora brasileira, que eu vou deixar a capa aqui. Eu comprei no site da editora Urutau. E é isso. Então, sério, bastante coisa, né? E por que que eu falo isso de um vídeo que eu quero gravar, né? Porque, de fato, gente, agora que eu comecei assim, a pensar, cara, eu tenho que ler esses livros e eu tenho que acabar até eu sair do Brasil, né? Então temos até agosto. O chato também é que eu ainda tenho o Idiota e a Montanha Mágica pra ler e o Vivo Povo Brasileiro. Mas, resumindo, vou tentar não me bater, porque qualquer coisa eu levo pra lá no Kindle e termino, né? Só os livros físicos que eu tô dando, assim, preferência pra acabar logo, porque eu quero acabar logo e deixar eles aqui, né? Mas Freud estava certo, que a gente quer gozar. A gente quer obter gozo, né? A gente quer obter alguma forma de prazer, nem que seja com a leitura, né? De livros sem intenção nenhuma. O que é engraçado é que a gente não tem, realmente, né? A gente não tem nenhum objetivo com o gozo, né? Seja lá a forma como a gente obtenha ele. Mas a gente não. O gozo não serve de nada, né? Tipo, além do simples fato de que a gente se sente bem. Então, no meu, né, no meu caso, o meu gozo vem com essas coisas que eu gosto de fazer, por exemplo, coisas que eu gosto de aprender, livros que eu gosto de, tipo, ler, conhecer a história só por ler o livro, sem obrigação nenhuma de vir e de ter uma reflexão e ter que gravar e vir aqui para vocês. O que ocorre é que a maioria das vezes que eu gravo aqui um vídeo falando de algum livro em específico é porque eu já li. E eu fiquei pensando, nossa, eu deveria falar isso. O mal da criança que cresceu Matilda, né? A gente tem muito a dizer e não tem ninguém, né? Então é basicamente isso. E a última coisa que eu fiquei de falar, que eu já ia esquecendo, né? É que depois que eu me mudar, a noção a questão com o meu clube de leitura vai mudar, né? Como eu não vou estar mais presencialmente, apesar de que o clube já não era presencial, mas é a minha questão com os livros mesmo, porque eu não vou levar meus livros, né? Tirando alguns, eu vou fazer uma lista de 3 para eu levar, né? Um eu já decidi que vai ser o livro do Desassossego, do Pessoa, para eu levar. E de resto, eu tô planejando o rebranding, né, do clube depois que eu estiver lá, porque eu só vou poder fazer a leitura lá, né? Nesse sentido, tipo, levar os livros no Kindle e tal, essas coisas. O bom de ter Kindle é isso, que a gente pelo menos coloca, né, os livros lá. E não se preocupe em ocupar um local físico, né? E também que eu queria começar a colocar mesmo livros que de alguma forma sejam, né, de toda essa questão, por exemplo, como eu falo aqui abertamente, né, que eu sou de esquerda, então eu queria colocar mais livros mesmo, assim, importantes dentro do que eu acredito, e de, né, com viés socialista, marxista e tal, porque o nome do clube é Clube dos Trabalhadores, né? E eu até falo que o propósito do clube é só pra gente ler, né? Porque a vida de trabalhador é muito ocupada. Só que eu tô desempregada, então eu não posso usar minha aquela. Mas resumindo, eu queria colocar mais livros também que ajudassem as pessoas a ter a conscientização, né? Porque se a gente não. É aquele negócio, né? Da gente estar imerso na ideologia dominante, né, de que a gente às vezes não vai saber porque não querem que a gente saiba, né, tipo, toda essa questão do imaginário de uma pessoa
do brasileiro, né? A gente viver nesse país e tal, essas coisas, faz com que a gente não saiba de algumas coisas, e algumas coisas que, não vou dizer nos beneficiariam, mas se a gente soubesse, a gente questionaria muito mais, né? E, né, dar essa noção aí de vamos dar uma esquerdada, né, nas pessoas. Basicamente é isso o propósito. Então, mas assim, não vão ser leituras que eu vou forçar ninguém a fazer, né? Porque ainda tem gente que olha isso com, ai, não sei o que, isso é de esquerda, né? Mas são leituras que eu mesma vou ter o compromisso de indicar, né? E, diga, eu esqueci o termo para falar disso, mas tipo, eu vou promover, né, uma leitura coletiva e tal. Só que, né, esse negócio de clube a gente tem que ter cuidado. No momento, não se preocupem, não cobro nada pro livro, mas não sei como é que estarão as minhas necessidades econômicas em outro continente, talvez, né? Mas seria um valor simbólico, tá? Eu fico pensando, se fosse para cobrar alguma coisa assim, seria até 10, 12 reais no máximo, e olhe lá. Então é basicamente isso. E vamos lá, né, gente? Vamos dormir? Vamos, né, fazer algo revolucionário, vamos dormir, né? Desliga as luzes, coloca sua máscara, coisa que eu recomendo para você que é adulto. Tem uma máscara de dormir, coloque no seu. Eu coloco a minha touquinha, né, a minha máscarazinha, e é isso. Vamos, né, vamos desligar a luz. O último a ler, desliga a luz aí, vamos dormir. E é isso. Vou ficando por aqui. E essa questão do rebrand do clube fica para outro momento, tá? Não, eu tô fazendo ainda o material de divulgação do clube. Então, não é para agora, mas é já avisando vocês, tá? Que talvez em algum momento de agosto para lá a gente tenha, né, uma sob nova direção aí, né? Eu vou ver se eu arranjo uma pessoa para ficar comigo em segundo plano, assim, tipo, para me ajudar, né? Porque eu estarei em outro país, né? 5 ou 6 horas de diferença. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Vamos dormir, vamos fazer algo revolucionário, né? Vamos ter 8 horas de sono aí. Isso se a gente conseguir, mas tudo bem.